condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz aqui, aleluia, no versículo da palavra do Senhor em João, capítulo 3, verso 16, louvado seja Deus, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz, igreja, de tal maneira, aleluia, é porque não tem, aleluia, como explicar, irmã Gracinha. Louvado seja Deus. O amor de Deus por nós. Se você está aqui nesta noite, se eu estou aqui, é porque Deus, Ele me amou primeiro. É porque Deus, Ele te amou primeiro. Como o irmão falou aqui, irmãos, irmão da Chaga, louvado seja Deus. Aleluia. Muitos vão julgar nós pelo nosso passado. Aleluia. Mas o meu passado, o teu passado, foi cravado naquela cruz quando Jesus morreu pela minha vida e pela tua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, Ele amou o mundo de tal maneira. De tal maneira, irmãos, é como eu falei, não tem como explicar o amor de Deus. Só tem um amor que anda perto de chegar, o amor de Deus, irmã Lúcia. É o amor de uma mãe pelo filho. Louvado seja Deus. Quantas noites a irmã Fátima, aleluia, passou orando para que o filho viesse para a presença do Senhor. E creio eu, aleluia, como ela está feliz por ver o seu filho, aleluia, na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, quando diz que Deus amou o mundo, não está falando desse mundo profano lá fora, não. Desse mundo mundano, não. Está falando da humanidade. Aleluia. Porque Deus, aleluia, irmãos, Ele não fez decepção de pessoas. Aleluia. Deus, Ele não escolhe quem Ele amou. Deus, Ele ama o macumbeiro. Deus, Ele ama o católico. Deus, Ele ama o crente. Deus o ama o traficante. Deus ama o macumbeiro. Deus ama todos. Louvado seja Deus. E Deus, irmãos, deu a vida do seu único filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos salvar. Aí a Bíblia diz que Ele veio ao mundo não para julgar, mas sim para salvar. Muitos vão julgar nós, como o irmão falou, depois que matou, roubou, fez isso, fez aquilo, agora quer ser santa, agora quer ser santo. Nós somos separados, irmãos, porque o Senhor separou nós. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Louvado seja Deus. Mas Deus, irmãos, aleluia, Ele nos ama. Deus, aleluia, do jeito que nós viemos para a presença de Deus. Eu vim, irmãos, aleluia, eu vim pela dor, aleluia. Pastora, mas a senhora era crente já? Eu era crente, mas eu servia a Deus de qualquer jeito. E Deus, Ele não quer que eu e você sirva a Ele de qualquer jeito. Deus, Ele quer, irmãos, aleluia, que tenha transformação. Porque aqui você pode vir de qualquer jeito, mas lá no céu você não entra, não. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas tem transformação. Aleluia. Depende de nós. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, aleluia, Ele não, aleluia, Ele não escolhe quem Ele vai amar. Aleluia. Deus, Ele ama todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem pessoas, irmãos, que desprezam o irmão, passam por irmão e viram a cara. Tem pessoas que julgam a pessoa pela aparência. Se nem Jesus, aleluia, Ele veio ao mundo para julgar. Ele veio para salvar. Jesus, Ele veio, irmão, foi para os doentes. Pastor, quem é os doentes? Somos os pecadores, somos nós. Então não julgue o seu irmão pela aparência. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque você vê um livro, irmãos, esse caderno aqui está fechado. Você não sabe o que é que tem nele. Porque aqui é a capa. Mas quando você abre, você lê, aleluia, você conhece a história. Porque só quem conhece a minha história, só quem conhece a tua história, se chama Jesus Cristo. Amém. Então não ligue para a crítica de ninguém. Aleluia. Ali ontem, no Graça para a Glória de Deus, a cada dia, vidas estão se rendendo aos pés do Senhor. Aleluia. Vidas estão sendo resgatadas. Eu sei que muitas pessoas criticam a gente ali, essa igreja. A igreja da pastora Jaqueline é de qualquer jeito. É não, irmãos. Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Aleluia. E eu vim no objetivo de resgatar a vida, de resgatar aqueles que estão perdidos, aquele que a sociedade não dá nada por ele, aquele que passa, as pessoas ficam julgando. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ore pela minha vida, ore pela vida do meu esposo, ore pela vida dos irmãos.
irmãos. Que Deus abençoe esse trabalho. O Senhor continue abençoando. Eu creio que muitas vidas vão ser resgatadas aqui nesse lugar, né, irmãos? Se eu, aleluia, for contar o meu testemunho, vai demorar muito, aleluia. Mas vocês estão diante de uma mulher aqui que já foi desenganada pela medicina, uma pessoa que já foi acometida pelo câncer, aleluia. Irmãos, eu fui desenganada pela medicina. Hoje eu tenho 38 anos, para a glória de Deus. Irmã Fátima, mas quando eu tinha 29 anos, eu estava prostrada numa cadeira de roda, aonde o médico disse, não tem mais jeito. Se operar, ela morre. Se não operar, ela também morre. Aleluia. Um tumor, irmão, do tamanho de um limão. E o Senhor arrancou, o Senhor curou. E hoje eu entendo o propósito, porque Deus fez isso na minha vida. Porque o Senhor queria que eu levasse a sua palavra. O Senhor queria que através da minha vida, vidas fossem resgatadas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E eu vou orar por esse lugar, vou orar pela vida do irmão Marquinhos. Já estou orando, quando a gente sobe um monte, né? Tem um propósito de subir um monte. Aleluia. Porque a vida do crente, irmãos, aleluia, é de oração. A vida do crente é de consagração.